Bom dia e bem-vindo ao Estúdio R Cosmos, onde falaremos sobre colisões espaciais e como evitá-las. E para isso temos a sorte hoje de ter Romain conosco, o diretor executivo da Alteria. Sim, bom dia, Xavier. Primeiro, uma tese na área, isso não é comum? Sim, uma tese em física de plasmas aplicada à propulsão de satélites. Então essa foi minha entrada na área espacial e desde então, de fato, uma carreira no monitoramento espacial e na segurança. Então, primeiro de tudo, quantos, eu não vou dizer satélites, mas quantos objetos voadores que nós podemos detectar? Que podemos detectar, sim. Teoricamente, podemos detectar não menos de 1 milhão que conseguimos detectar regularmente, acompanhar e para os quais somos capazes de antecipar colisões, há muito menos, na verdade, entre 30 e 40 mil. 1 milhão de colisões geraram inúmeros fragmentos pequenos, pedaços. Ou então, realmente nós enviamos tantos? Sim, exatamente. Uma colisão espacial, você deve imaginar o choque entre dois sólidos a velocidades ultra rápidas. São 25 mil quilômetros por hora entre dois objetos. Fragmentos de variados tamanhos são dispersos. Há alguns fragmentos grandes, mais fragmentos de tamanho intermediário, e então uma miríade de objetos de tamanho muito pequeno que tem 1 centímetro, alguns milímetros, ou até mesmo menos. Esses objetos de vários milímetros a centímetros, eles são muito difíceis de detectar, mas podem causar danos significativos em outros. Veículos espaciais são catastróficos. E então, para que haja tantos, isso significa que já houve várias colisões importantes entre dois satélites? Sim, então isso aconteceu algumas vezes. A principal fonte histórica de detritos espaciais são as fragmentações de reservatórios não passivados no fim da vida útil. Então, no início da era espacial, os satélites eram frequentemente perdidos por causa de problemas eletrônicos ou de perda de contato, e assim os satélites permaneciam em órbita com um grande reservatório que estava meio cheio de propelentes químicos. São reservatórios que estão sob pressão e com a dureza do ambiente espacial, portanto as radiações, os ciclos térmicos, esses reservatórios sob pressão acabavam por ceder. E por causa de todos os explosivos, são materiais químicos combustíveis que estão no interior, isso gerava explosões bastante catastróficas que produziam centenas, milhares, dezenas de milhares de fragmentos de todos os tamanhos. E que continuam hoje, eles não descem com o tempo, como sabemos que os satélites descem com o tempo. Hoje as práticas evoluíram um pouco. Desde o início dos anos 90, os operadores de satélites começam a mudar a forma como trabalham. Em órbita baixa, onde a densidade de detritos é a mais catastrófica e onde existem mais satélites hoje, os operadores, antes de desorbitar seu satélite, o que já é uma novidade, eles esvaziam os tanques, ou seja, eles descarregam todo o combustível no espaço para evitar que ele cause uma fragmentação. Sobre as colisões, a primeira que lembro é quando os americanos responderam aos chineses, destruindo seus próprios satélites com um míssil SM-3 lançado de um navio Arleigh Burke a Aegis. Trata-se de centenas de milhares de detritos adicionais, ou era baixo o suficiente para que caísse rapidamente? De fato, era um evento com baixa participação. Portanto, alguns anos depois, nós não temos não notamos mais o impacto das populações de resíduos. Porém, testes foram realizados, principalmente pelos chineses, a 750 quilômetros. Dezenas de fragmentos maiores que 10 centímetros ainda estão sendo monitorados. Isso significa centenas ou até milhares de fragmentos menores, de alguns centímetros ou milímetros, que podem ser perigosos para as operações espaciais. Então, estamos falando sobre destroços. Agora, falamos sobre satélites, a realidade, o que está em operação. Quantos satélites lançamos desde o início da era espacial? Desde o início da era espacial, eu não tenho o número em mente, mas é em torno de 12 mil a 13 mil satélites. E é exponencial ou mais linear? O crescimento dos satélites Starlink tem sido exponencial e espetacular, especialmente desde o início do seu lançamento. Houve um aumento exponencial no número de satélites nos últimos 4 anos. É engraçado que as previsões do número de satélites a serem implantados sempre erram grosseiramente. Quer dizer, se você olhar as previsões de 2013 do número de satélites implantados em órbita, em 2020 são 100 satélites, 120 satélites. Enquanto, na verdade, houve cerca de 1 milhar em 2020. Então, realmente, há uma ordem de magnitude. Nós realmente mudamos de escala ao longo da última década e continuamos a bater todas as previsões que são feitas. E é claro que é Starlink com Elon Musk que puxa essa população, essa aceleração que observamos.
Se olharmos para as previsões que certamente estão erradas hoje, qual a estimativa de quantos satélites haverá em 2030, por exemplo? Estimamos que haverá 60 mil satélites em 2030, Certo. E metade deles por Elon Musk? sendo cerca de metade deles satélites Starlink. Hoje é 60% dos satélites ativos. Até 2030, com novas grandes constelações, como a chinesa, Kuiper e Iris-K assinada na semana passada, espera-se que isso contribua para a população orbital e principalmente para a capacidade da Europa. Apesar de tudo, haverá globalmente 60 mil satélites. 60 mil satélites neste horizonte. Isso significa que ao lançar um satélite, verificamos o que já está no espaço para garantir que nada colida com ele nos próximos 10 anos. Nós atiramos um pouco ao acaso. Cada agente espacial possui práticas próprias. O que fazemos na Europa, geralmente, é seguir as práticas do Centro Nacional de Estudos Espaciais, de garantir que a trajetória de lançamento seja compatível com a ausência de colisão, que cada lançamento não vai colocar em perigo os voos tripulados que estão no espaço, portanto, principalmente a Estação Espacial Internacional e a Estação Chinesa. Mas não há um cálculo rigoroso que seja feito que permitiria garantir que a trajetória de um foguete não venha a colidir com um satélite ou um detrito, mesmo se estivesse catalogado. Ainda há um pequeno buraco na rede. Há realmente um pequeno buraco na rede. Então, a razão, né, se você falar com as pessoas das agências, é que há dispersões nos objetos que são tão significativas na trajetória dos objetos que, no final, não importa o resultado do cálculo, haveria um risco, e é um risco que não conseguiríamos reduzir, já que não importa a trajetória, estaríamos geralmente nos cones de incerteza. Certo? As pessoas que estão nas estações habitadas no momento, né, ou seja, elas ainda têm que ter um acompanhamento muito, muito preciso, né, da chegada de novos satélites para poderem escapar, se fosse necessário. Acontece de vez em quando que há alertas. Sim, houve alertas. Houve também colisões com pequenos fragmentos que não foram catalogados, que impactaram a Estação Espacial Internacional, com alertas de segurança e os astronautas que se posicionaram para evacuação no veículo Soyuz. Então foi isso. Cerca de 2 anos atrás? Certo. Então isso continua acontecendo. Absolutamente, está indo Acontecer mais e mais. Com frequência crescente. Seu trabalho é conseguir prever uma possível aproximação para o benefício das estações habitadas, ou então estamos realmente monitorando o céu, ver os satélites espiões e tudo o resto? Nós trazemos a compreensão da situação espacial, consciência da situação espacial em inglês. Então, acabamos de detectar dados, processamos esses dados para, então, evitar colisões, detectar ameaças, possivelmente evitar ataques no espaço. Trabalhamos em toda a cadeia de valor, pois ao mesmo tempo projetamos e montamos estações e então vamos fornecer serviços de valor agregado aos nossos clientes. O que chamamos de ameaças do espaço, né? Porque eu sei que na época, né, havia uma estação espacial americana, eles até levaram uma arma a bordo caso houvesse uma tentativa de abordagem. Não estamos mais de todo nesse tipo de campo de ameaças. Não, então hoje não estamos falando sobre Kalashnikov ou qualquer outra coisa. Embarcado. É mais uma guerra que está sendo robotizada com sistemas que são parcialmente autônomos, parcialmente guiados do solo. E ameaças de interferência, ameaças de espionagem, obviamente. E talvez um dia ameaças do tipo cinético, já que um certo número de testes já foram realizados. Então, testes, como você citou, de mísseis disparados do solo que destroem satélites diretamente. Amanhã, que tal testes a partir do espaço ainda não ocorreu, mas é possível. E então ameaças de abordagem, mas... De abordagem robotizada? Testes foram realizados no espaço e alguns deles já foram concluídos. Os chineses testaram a desorbitação aproximando-se de outro satélite com objetos que saem do primeiro. Estamos ainda numa fase totalmente nova neste campo. Ainda é um desafio para você segui-los. Mas que tipo de sensores você tem? São radares? É óptico? Desenvolvemos uma tecnologia óptica para monitoramento espacial com 2 tipos de estações, monoculares e multitelescópios. E projetamos nossos sistemas para monitorar a órbita terrestre baixa e as baixas órbitas terrestres, mas também a órbita média da Terra, ou seja, a intermediária onde se encontram os satélites, Sistema Global de Navegação por Satélite e a órbita geoestacionária. Nosso ponto de partida foi principalmente as baixas órbitas terrestres, onde o problema é mais grave. Importantes. A ordem de grandeza, o que é? São 300 quilômetros? Isso começa a 300 quilômetros.
Nossos sistemas permitem cobrir toda a gama de 300 km até 40 mil km. E talvez amanhã a órbita lunar também. Então, com apenas observações ópticas, o que é isso, né? Qual o tamanho da tabela? Onde estamos? Qual é a ordem de tamanho para esses telescópios? Para telescópios é necessário, no mínimo, um espaço do tamanho de um estúdio para uma estação multitelescópios. Portanto, os espectadores podem não ver os 50 metros quadrados para uma estação com vários telescópios. E nós... Eu não sei, nesse livro nós o veremos a que distância. Sim, escute, um caderno alegoria nós vemos a cerca de 400 quilômetros. Não é ruim. Estamos utilizando uma tecnologia nacional francesa criada por sua empresa. Equipe coordenada. E precisamos de várias estações pelo mundo para poder acompanhar. Como funciona? Há uma rede. Temos uma rede com 5 sites, em breve 7, distribuídos pelo mundo, com estações monotescópio e multitescópio implantadas em cada local. E isso é feito em benefício de quais clientes? Porque eu não sei, o comum dos mortais, quem precisa saber se há riscos de aproximação ou de satélite? Atualmente, há um número crescente de atores entrando no espaço, incluindo atores estatais, agências, países que estão adquirindo capacidades e também atores comerciais. Então, nós trabalhamos com essas pessoas, temos cerca de 20 clientes hoje, e nossos principais clientes são o Centro Nacional de Estudos Espaciais, a Agência Espacial Francesa, né, a Comissão Europeia, e então outros atores estatais europeus. E então, em relação aos privados estrangeiros, eles existem? Eu não sei. Eles vão lançar um novo enxame de satélites porque eles são lançados em grupo, eles recorrem a você para ver onde eles podem lançá-los sem muitos riscos, ou ainda é realmente um bar aberto e vemos tudo de qualquer jeito. Atualmente, a regulamentação é escassa, o que gera um cenário de bar aberto, mas também traz desafios operacionais. O exemplo dos grupos é interessante, pois é uma demanda recorrente dos nossos clientes, muitas vezes sem meios para pagar, o que nos deixa frustrados, um pouco todos frustrados. Eles são lançados em grupos por vários operadores de satélites. Existem operadores de satélites com 3, 4, 12 e até uma centena de satélites no estágio superior do lançador. Eles são implantados sequencialmente e o problema é que não sabem a quem pertence cada satélite no momento do lançamento. Portanto, às vezes levam várias semanas para descobrir qual é o seu satélite. Isso dificulta muito o estabelecimento da... E, em termos de perspectivas, existem simulações, existem avaliações da probabilidade de ter cada vez mais colisões nos próximos anos, nas quais vocês poderiam, eventualmente, ter uma utilidade para evitá-las. Então, há duas partes na pergunta. Portanto, a parte a longo prazo, isso é um problema fundamental que é mais uma questão para as agências, eu diria, modelar a capacidade da situação espacial e até onde podemos ir em termos de saturação, poluição do espaço orbital. Hoje, a síndrome de Kessler, ou seja, a síndrome que diz que a partir de uma certa densidade de objetos a uma certa altitude, o número de objetos vai continuar a aumentar simplesmente por causa dos... colisões, é isso? Ou seja, o efeito das colisões é mais importante do que o efeito moderador do arrasto atmosférico ou de outros fenômenos naturais. A síndrome de Kessler já está presente em torno de 800 quilômetros. Ou seja, mesmo que paremos de lançar satélites a 800 quilômetros em 100 anos, haverá mais objetos em órbita do que hoje. Não tem como limpá-los. Não tem uma grande rede de pesca? A menos que encontremos uma maneira eficaz de limpar os oceanos, enviando grandes redes de pesca para recolher o lixo. Portanto, alguns de nossos clientes estão trabalhando nesses temas para poder recuperar os detritos e isolá-los. Certo. Então ainda existem objetivos de limpeza do espaço e não para monitorar e adicionar mais... Sim, claro. Nós tornamos possível a limpeza do espaço graças a um mapeamento preciso dos objetos e dos riscos. Uma breve palavra sobre a autoria. Quantos vocês são? Vocês estão baseados onde? Em breve seremos 50 pessoas. Estamos baseados em Paris, Toulouse e Austin, no Texas. Também temos uma pequena antena em Bruxelas. Somos especializados na vigilância do espaço e segurança espacial. Então somos essencialmente especialistas, engenheiros, pessoas que vieram para trabalhar em agências espaciais, que trabalharam em grandes empresas industriais, que trabalharam no meio acadêmico. E então, nos últimos 7 anos, um dos meus grandes desafios foi conseguir montar uma equipe que irá resolver esse desafio. Estas equipes elas são principalmente europeias, com alguns americanos eventualmente. Porém, aqui lidamos com uma tecnologia de empresas soberanas, ou então existem ainda parcerias estrangeiras que são atuais, nós não podemos ignorar.
Um dos propósitos da Aldoria é, de fato, fornecer uma solução para a soberania da Europa nesta área, pois hoje é forçoso constatar que a Europa depende em grande parte dos dados americanos para entender a situação espacial. E eu estava falando há pouco com um colega que me disse que ele tinha visto coisas inexplicáveis no espaço do jardim dele, na Normandia, e isso as autoridades francesas não são necessariamente capazes de ver, de identificar perfeitamente, independente. Pode ser OVNIs ou satélites orbitando entre si, isso. De fato, existem naves espaciais com capacidades de mobilidade muito importantes. Eles podem mudar de órbita rapidamente, podem realizar manobras, passar de 400 km para órbitas muito mais altas, reentrar na atmosfera. Americanos e chineses detêm tais habilidades. Na França e Europa, não conseguimos acompanhar as ações desses objetos, não temos essa capacidade. Portanto, com a Aldoria, não vamos resolver o problema da segurança espacial europeia sozinhos, mas trazemos um elemento da solução que é muito importante, muito crível com a tecnologia óptica. E em termos de soberania, podemos também saber onde. E quando passam satélites espiões daqueles que tentariam nos espionar? Exemplo, absolutamente. Um dos grandes desafios, uma das grandes mudanças no nível estratégico, foi a integração dos satélites nos teatros operacionais. Portanto, a integração de satélites a um nível tático, né, onde durante a Guerra Fria os satélites eram realmente estratégicos, serviam para dissuasão, mas não eram necessariamente essenciais para as operações militares. Concretas lá. Vemos uma aceleração com a Ucrânia, mais uma. Lá. Estamos em uma reatividade quase imediata para fotos via satélite. E eles atacam muito rapidamente lá, inclusive com drones. Grande novidade. Você recruta? Absolutamente, nós recrutamos, sempre recrutamos. Estamos em uma fase de expansão. Arrecadamos mais de 10 milhões de euros no último ano. Temos grandes clientes institucionais que nos acompanham e adotam nossas soluções. Estamos desenvolvendo esse mercado e tentando expandir uma liderança da Europa neste campo. Bem, Roman, muito obrigado. Obrigado. Você. Desejo muito sucesso. Há uma necessidade que fará a diferença, que isso cresça. Principalmente muito sucesso. Muito obrigado, Xavier. Esperamos que tenham gostado e dizemos até breve no Estúdio R e Cosmos.